Olá, povo de Deus, 29 de outubro de 2023, 30º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 22, de 20 a 26, 1 Tessalonicenses 1, de 5c a 10 e Mateus 22, de 34 a 40. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O Código da Aliança do povo de Israel é um desdobramento do Decálogo, uma vez que neste estão os enunciados fundamentais da lei. Mas que não respondiam ao leque amplo de detalhes que deveriam reger a vida e o relacionamento de todo o povo. Trata-se da concretização da lei, de como ela incide na vida de cada um no tocante à relação com o vizinho, mas também no que implica no relacionamento com Deus. A complexidade da vida diária obrigou, portanto, a um esclarecimento e a uma concretização das leis apresentadas no Decálogo. Em consequência, surgiram novas normas bem concretas que regulavam o dia a dia do povo de Deus. Uma ampla recopilação dessas leis aparece no livro do Êxodo, também no Deuteronômio. Vale a pena destacar o cuidado com os mais fracos, mais carentes, representados na tríade famosa, órfãos, viúvas e estrangeiros. A hospitalidade com os estrangeiros tem como base o passado em que foram estrangeiros também. Esse é um critério interessante, pois Israel teria que tirar lições de sua sofrida existência para não as repetir, fazendo sofrer outros povos. 1 Tessalonicenses 1, 5c a 10. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Continuamos no mesmo tom do trecho lido no domingo passado, onde Paulo manifesta sua satisfação com a comunidade de Tessalônica. O apóstolo foi obrigado a deixar a cidade às pressas devido às intrigas dos líderes judeus e tinha preocupação com o desenvolvimento da comunidade. Nesta perspectiva, enviou Timóteo para que ele se inteirasse da situação. Com o relatório de Timóteo, Paulo teve a alegria de ver que a comunidade continuava perseverante no evangelho anunciado por ele e seus colaboradores.
A comunidade dos Tessalonicenses era constituída de sua maioria por cristãos, na sua maioria por cristãos vindos do mundo pagão. Essa carta é datada do ano 50 ou 51 e ainda estava muito forte a expectativa pela parousia iminente. Talvez a frase de Paulo, Jesus que nos livra do castigo que está por vir, esteja dentro desta perspectiva. Mateus 22, 34, 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. A fama de Jesus se espalhava e chegou aos ouvidos dos fariseus o embate entre Jesus e os saduceus, e como Jesus deixou esse grupo sem palavras. Os fariseus, portanto, estão a fim de provocar Jesus com uma questão que era muito comum entre eles. Os doutores da lei tinham compilado um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram proibições e 248 ações a pôr em prática. Sendo assim, era normal que eles vivessem se interrogando sobre a ordem dos mandamentos. Qual o primeiro? Qual o mais importante? Qual o maior? Qualquer resposta que Jesus desse estaria reforçando um dos grupos que defendia essa ou aquela posição. Jesus recorre à tradição e lhes afirma categoricamente que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e entendimento é o primeiro. Porém, embora eles não tivessem perguntado, Jesus acrescenta um segundo mandamento, ao qual ele diz ser semelhante ao primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Ora, o primeiro eles não podiam refutar, mas o segundo era uma surpresa para eles, para muitos. E Jesus ainda lhes diz que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Desta forma, toda a preocupação deles de quererem observar os 613 preceitos fica flexibilizado diante desses dois que são fundamentais. Havia até grupos que diziam que o amor a Deus não obrigava o amor aos outros, aos irmãos e irmãs. Para Jesus, a verdadeira prática religiosa implicava nesta dupla vertente do amor, pois não se pode dizer que ama a Deus sem o correspondente amor aos outros. João sintetiza bem essa perspectiva quando diz: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Indicação clara que a religião que explora os outros, que colabora com a opressão, que pratica qualquer tipo de assédio moral sobre os outros, nada tem a ver com a proposta de Jesus. Na primeira leitura tivemos um desdobramento do Decálogo e no Evangelho vemos Jesus dando a prioridade necessária aos mandamentos, amar a Deus e aos outros. E na segunda leitura temos um exemplo de uma comunidade que entendeu perfeitamente este recado. Um beijo no seu coração.